Shalom Lekulam, Shalom para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês, nossos irmãos, aqui mais uma vez nessa quarta-feira, podendo transmitir, compartilhar com vocês este maravilhoso estudo de Maisai Hashilichim, Atos 2, Emissário. Confesso que estava com muita saudade de fazer, de dar sequência ao estudo e de realmente interagir com os irmãos. Ainda que eu não faça isso de forma online, né, no caso, ou apenas aqui transmitindo o estudo, mas a saudade de poder elaborar, fazer e transmitir esse estudo, tá bom? Pois fazemos de todo o coração. Quero aqui agradecer as tefilot, as orações de todos os irmãos a favor não só da minha saúde e da minha esposa, mas pela saúde de todos os professores aqui do canal, Moré Daniel, Mora Deise, certo? O Moré Marcos Felipe, com toda a sua família, Renato de Prísio, tá? Por todos, principalmente os professores que, assim como eu, estávamos realmente com a saúde um pouco debilitada nos últimos dias, certo? Nessa última semana. Então, realmente foi difícil. Na outra quarta-feira, eu não tive condições realmente de fazer o estudo. Estava realmente muito ruim de saúde. E graças ao Eterno, pela sua misericórdia, já estamos aqui. Estamos praticamente 100% restabelecidos, né? Ainda com uma leve coriza. Inclusive, pode ser que eu precise, no meio do estudo de hoje, precisar me ausentar rapidamente. Então, se eu disser a respeito disso, é justamente por causa da minha recuperação ainda, tá bom? Mas eu creio que vai correr tudo bem, tá certo? Muito obrigado a todos pelas suas orações, tá? Queridos, estamos agora iniciando, graças ao Eterno, o capítulo 3 da carta de Atos, Maisai Hashlichim, Atos 2, Emissários. E nessa maravilhosa carta, cujo autor é Lucas, ele está descrevendo para Teófilo, que é o destinatário da carta, a respeito daquilo que aconteceu após a ascensão de Yeshua, nosso Mashiach, tá certo? Então, já fizemos aqui os 2 primeiros capítulos, vamos agora ao terceiro, e peço a sua máxima atenção para que nós possamos aproveitar todos os detalhes que ele nos dá em sua carta, certo? Para que a gente possa tirar ao máximo de lições possíveis. Lembre-se, as palavras de Lucas não é direcionada para nós do presente século, tá? Não necessariamente, mas através desses relatos históricos nós tiramos lições a respeito da Torá através do comportamento que é narrado no texto da carta para os nossos dias. Isso sim, lições, tá certo? Então, isso é inclusive um lado muito importante que deve ser pontuado, é justamente a respeito da questão temporal dos textos, certo? Eles foram destinados a um grupo ou a uma pessoa em específico, e nós, do presente século, tiramos lições disso. Então é importante saber quando o que está escrito se aplica aos dias de hoje, quando o texto se aplica ou foi aplicado a tempos anteriores a esse, bem como a tempos futuros, certo? Que ainda virão. E saber tirar lições de todos esses, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer uma leitura com bastante calma. Seja de qual texto você for ler, bíblico, de forma geral, tá bom? Então é importante ter essa consciência, tá? O contexto bíblico é de suma importância.
Então vamos lá. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico. Eu sempre faço questão de falar isso, tá? Dos nossos estudos, porque fora do contexto, então, histórias podem, não deveriam ser, né? Mas podem ser criadas, inventadas sobre o relato do texto. Mas não deve ser assim, porque temos que ser realmente fiéis ao contexto histórico, cultural da época, bem como a linguagem, os termos que se usava, bem como o comportamento das pessoas, que era baseado a partir da Torá, que é a palavra do Eterno, a sua instrução, certo? Então nós estamos caminhando nesse sentido, tá bom? Por isso é leitura interpretada no seu contexto original, tá bom? Então, se você já está preparado, vamos lá. Vamos iniciar o capítulo 3 e dessa forma aprendermos as lições, grandes lições nessa maravilhosa carta. Diz assim, capítulo 3, verso 1. O Petrus veio Hanan e Petrus e Yohanan, João. Acabei não colocando aqui João, né? Mas Yohanan, para quem está chegando agora, é João. Alu subiram el Beit Hamikdash, para a casa, Beit é casa, da santidade. Aqui artigo definido, Ha-Mikdash. Repara que nós temos aqui a letra Kuf, Dalet, Shin, que forma a palavra Kadosh. Vou pegar aqui a canetinha para marcar para você, tá? Aqui nós temos a palavra Kadosh, tá? O Kuf, Dalet e o Shin, tá bom? Então, eu vou usar aqui o marca-texto para marcar para você o seguinte. Essa expressão aqui, gente, ela vai se repetir em muitos momentos aqui no nosso estudo, bem como em vários estudos nos Shabbatot, nos sábados que nós temos das porções da Torá. Bom? E o que eu vou dizer agora é principalmente destinado a quem está começando agora o seu caminho em Teshuvá, aprendendo o hebraico, tá? E o que você quer dizer, irmão Raimes? É o seguinte, essa expressão aqui, ó, que eu acabei de ler com você, Beit HaMikdash, que significa casa da santidade, marcar aqui embaixo também, nós usamos muito, gente, tá? Ao longo dos estudos. E é importante você acostumar a ouvir essa expressão em hebraico. Apesar de nós, professores, sempre darmos a tradução logo em seguida, né? Nós dizemos, por exemplo, Beit HaMikdash, casa da santidade. Nós sempre fazemos isso, mas pode acontecer de um momento nós esquecermos, né? A nossa mente é falha. Uma hora a gente esquece alguma coisa. Então, é bom você ouvir, tá? E se acostumar. Beit HaMikdash, casa da santidade. Beit HaMikdash, que é a mesma coisa que se refere ao templo, tá? Não está escrito templo aqui, tá, gente? Ao pé da letra é isso. Beit HaMikdash, casa da santidade, que é o templo. Então, alguns professores vão dizer o templo, outros vão dizer Beit HaMikdash, tá certo? Então, eu geralmente alterno entre os dois, tá bom? Então, é importante você ter essa compreensão, tá certo? Para a gente poder caminhar e você entender do que nós estamos falando. Então, Pedro e Yohanan, João, subiram para a casa da santidade, que é o templo, Leet Hatefilá, pelo tempo da oração, da Tefilá, Bessá Hatshit, na hora nona, certo? Na nona hora, melhor dizendo, na nona hora. Eu coloquei aqui entre colchete
a 15 horas, tá? Esse 15 aqui, gente, é o nosso horário, tá? A forma como nós concebemos o horário hoje. Que equivale a essa nona hora. Porque na época, o tempo, as horas do dia eram contadas a partir das 6 horas da manhã. Basicamente ali quando o sol nasce, ok? Portanto, a partir da hora sexta, que seria a primeira hora no caso, né? Então, às 15 horas é exatamente a nona hora para a época, certo? Então, a nona hora, a volta no caso, né? A nona hora equivale o que para a gente é às 15 horas ou 3 horas da tarde, certo? E aqui vale uma explicação, que é justamente aí vem o contexto, aquilo que nós falamos no início, né? O contexto é de suma importância. Por quê? O que é a oração da nona hora? Ou a oração, né, das 15 horas da tarde? Bem, entre o povo Yehudi, entre o povo judeu, a partir dos serviços que eram realizados no Beit HaMikdash, olha aí, Casa da Santidade, o templo, certo? Haviam serviços que eram realizados pela manhã, pela tarde e após o pôr do sol, certo? Então, esses três momentos tinham nome, ok? A partir de informações talmúdicas, históricas, no caso, melhor dizendo, né? Como, por exemplo, em Brachot 26b, que narra justamente isso, em que após a destruição do templo, em que estes serviços já não eram mais realizados no templo, esses três momentos, quando o povo de Israel foi levado cativo para Babel, para a Babilônia, por exemplo, então, em memória a esse serviço que era realizado no templo, então eles passaram a fazer orações, tefilot, em hebraico, tefilot, orações, nesses três momentos do dia, certo? Nesses três horários. Então havia o serviço da manhã chamado shacharit, havia o serviço da tarde chamado mincha, certo? E tinha o serviço da noite, certo? Após o pôr do sol, chamado ma'arvit ou arvit, tá certo? Ma'ariv. E a partir daí, nós temos a configuração do que, por exemplo, está descrito no profeta Daniel, no capítulo 6, verso 10, que apresenta ali o profeta, certo? Daniel, fazendo justamente um desses três momentos em sua janela que dava na direção de Jerusalém, na direção do templo, portanto, tá certo? Então aqui mais um mito vai sair da nossa frente. Como assim, irmão Raios? Daniel, não somente Daniel realizava esses três momentos de Tefilot, mas se não todos, mas a maioria do povo que realmente estava cativo tinha esses três momentos de Tefilot lá em Babel. Momento de oração esse que é realizado até aos dias de hoje. E que bom que é realizado porque realmente traz aí uma marca do povo Yehudi. Um momento realmente em que nesses horários, certo? Nesses três momentos do dia, o boa parte do povo Yehudi mantém essa tradição de realmente ter esse momento de tefilot com o Eterno, certo? Então, gente, não é, como assim eu citei a questão do mito ainda há pouco. Então, não é que apenas Daniel fazia isso. E muitos, inclusive, querem imitar Daniel. Não, Daniel, ele fazia 3 orações ao dia, então eu também vou fazer. Entende? Então,
não é bem assim, não é que ele fazia, mas o povo Yehudi da época passou a fazer pelo motivo que eu acabei de falar ainda há pouco, certo? Eles não tinham mais o serviço, na verdade não estavam fora de sua terra. Foram levados cativos para Bavel, para a Babilônia. Entende? Então, é algo realmente um gesto muito bonito, claro, digno de ser realmente realizado, com todo respeito, com todo amor, pois são momentos realmente em que se fala com o Eterno através de tefilot, orações. Então, esse é um contexto histórico, esse realmente é o contexto original do texto em que Atos está nos trazendo aqui à tona, tá? Portanto, quais desses momentos de oração de Tefilot eles estavam indo, no caso, para o templo? Sendo às 15 horas, então era o serviço de Mincha, Shacharit, ou Shacharit, serviço da manhã, Mincha, o da tarde, e o Ma'arvit, à noite. Então, se era 15 horas, então eles estavam indo para o serviço, para as orações, as tefilot de Mincha, tá certo? Era isso que eles estavam fazendo. Só que na tradução para o português, obviamente por não estar no texto, não diz, né? Mas para Teófilo, que é o destinatário da carta, ele sabe que por ser nesse horário, era a oração de Mincha que Yohanan e Shimon Kefa, Petrus, né, iriam realizar ali no Beit HaMikdash, no templo, tá bom? Verso 2. Ve'ish piser mibeten imo uva shama asher hoshivuhu yon לפני שער ההיכל הנקרא שער התפארת, לבקש נדבות מיד בעת ההיכל. E um homem manco ou coxo do ventre de sua mãe, isto é, desde o seu nascimento, era levado para lá, certo? Para a entrada do templo, o qual sentava-se dia por dia diante da porta ou da entrada do templo e, chamava da porta, ele no caso, né, esse homem chamava da porta formosa, podendo também ser traduzida como bela, gloriosa, para buscar a voluntariedade ou a ajuda da mão dos que entravam no templo. Então entra em ação aqui, entra em cena o homem que realmente era levado ali para a entrada do templo e que recebia ajuda das pessoas para ter o seu alimento do dia, para arrumar algum recurso, certo? Para poder sobreviver, ok? Verso 3 diz assim: o virrotou et Petrus, e ao ver Petrus, Pedro, vê et Yohanan e Yohanan, João, Baion, no dia El Hachachal, naquele dia, no templo, Vaivakesh buscou Mayadan Nedavá, buscou voluntariedade das mãos deles, tá certo? Então, Shimon Kefa e Yohanan se aproximando ali, eu trouxe essa imagem para você imaginar, né, que talvez poderia, através dessa imagem, ter uma noção do que aconteceu naquela hora. Ele pediu a voluntariedade, né, buscou a voluntariedade destes dois, Kefa e Yohanan, certo? Como de costume. Verso 4. Vaiasen
Petrus e colocou e direcionou Pedro, et einav, os olhos nele, seus olhos nele, alav, sobre ele, verren gan Yohanan, e assim também Yohanan, vaiomar, e disseram, Havitá aleinu, olhe para nós. É interessante essa fala deles, porque uma pessoa, na situação como está este rapaz, este pedinte, é difícil olhar no rosto das pessoas, justamente pela condição com que ele se encontra, certo? Ninguém gosta realmente de estar numa situação como essa, uma situação difícil, de ter que pedir ajuda para alguém para poder ter o seu alimento. Mas o que o ser humano quer realmente, ou pelo menos a maioria, é ter a sua saúde para poder trabalhar e ter o seu sustento, certo? E naquele momento eles disseram para o homem, né? Olhe para nós. Verso 5. Vaifen alechem. E virou para eles, betorhalto, inicialmente, que Yasig miadan meumá, pois esperava alcançar algo de suas mãos. Então ele ficou ali alegre, inicialmente, já imaginando que iria receber algo das mãos de Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e João. Verso 6. Vaiomer Petrus, e disse Petrus, Kesef, prata, ve zahav e ouro, em li não tenho para mim. Olha só, prata e ouro não tenho para mim. Aval et asher, mas o que tenho beyadi, o que há em minhas mãos, aten lar, dou ou presenteio para você. Bishen Yeshua Hamashiach. Olha só, marquei em vermelho para você. Nós sempre dizemos, né, no final da Berikat Koani, da bênção sacerdotal, ou melhor, depois de recitar a Berikat Koani, nós dizemos Bishen Yeshua Hamashiach, que significa em nome. Esse aqui é o makef, esse traço aqui, ó, que significa de, no caso, né? Bishen, em nome de Yeshua HaMashiach, o ungido do Eterno. Hanatsiri, o Nazareno. Kum Verit Haler, levante e ande por você. Olha só que incrível, gente, porque esse texto, da forma como você está tendo a oportunidade de conhecer agora, eu tenho plena certeza que, se não for a sua primeira vez, então, pelo menos a maioria aqui é a primeira vez que está vendo dessa forma. Vamos analisar aqui com calma esse verso 6, porque vamos agora aprender grandes lições aqui, tá? Eu trouxe essa imagem para você imaginar como talvez aconteceu no momento, né? Então veja bem. Vamos lá, por parte. Então, primeira coisa, quando a Shimon Kefa diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que... Ou melhor, vou dizer como está nas traduções, né? Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, certo? Acaba camuflando, de certa forma, o que está no texto. Isso não foi um trocadilho da parte de Shimon Kefa, certo? De Petrus. Não foi assim uma frase de efeito, né? Para fazer
o rapaz acreditar que ele receberia a cura naquela hora, certo? Mas existe uma grande lição aqui. Veja bem, quando ele diz Kesef Vezahav, eles não eram pessoas de posse. Realmente, naquele momento, Shimon Kefa, Pedro e Yohanan, João, não tinham como contribuir com aquele rapaz dessa forma, com prata e ouro. Então, o que que eles tinham? Aqui diz o texto, né? Que ele Beyad, mas o que tenho, Aval et asher beyad, mas o que tenho em minha mão, o que há em minhas mãos, como diz aqui a tradução, o que há em minhas mãos, dou a ten. Aqui a ten está flexionado, que vem de Natan, tá bom? Aqui onde eu estou marcando para você. Natan, que é dar, presentear, conceder, tá certo? Então vamos lá. O que Shimon Kefa queria dizer com mas o que há em minhas mãos? Ora, o que, que havia nas mãos de Shimon Kefa? Bem, vamos ler aqui um texto. Acabou ficando aqui sobre. Deixa eu só ajeitar aqui um. Ficou meio que sobre o texto. Diminuir aqui. Pronto. Agora. Pronto. Agora sim. Vamos ler aqui um texto de Mishlei, tá? Texto de Provérbios, no capítulo 12, verso 14. Estou falando sobre a questão da mão, quando Shimon Kefa disse, mas o que há em minhas mãos, ó, isso ele ia dar para aquele homem. Vamos lá. Que diz assim, me pri do fruto piish da boca do homem, isbatov, fartará seu bem-estar. Do fruto da boca do homem, fartará seu bem-estar. Ugmul yadei adan yasuv lo. E a recompensa das mãos do homem voltará para ele. Para a gente poder entender o que Shimon Kefa estava falando. Então veja bem. Então, diz aqui Provérbios que aquilo que procede de nossa boca, o fruto que sai de nossa boca, isto é, as palavras, certo? Que nós dizemos, fartará o nosso bem-estar. Isto é, você quer ter um bem-estar, então que boas palavras possam sair de nossos lábios, de nossa boca. Palavras sadias. Existem muitas pessoas com palavreado realmente sujo, impuro, impróprio, que de 3 palavras, 5 é palavrão. Supera inclusive a contagem, né? Incrível. E é difícil, gente, conversar com pessoas assim, muito difícil, certo? Que a educação passou bem longe, tá? E isso é algo que se aprende em casa, certo? Muitos acreditam que se aprende na escola. Na verdade, na escola é um ensino técnico a respeito das disciplinas, da formação cidadã. Mas boas maneiras se aprende em casa. Ah, mas eu não fui criado com meu pai e com a minha mãe. Mas certamente um adulto estava ali próximo, seja um tio, uma tia, os avós, e que realmente é preciso essa presença do adulto para dar essa boa educação para essa criança nesse aspecto que a gente está falando. Educação, boas maneiras, um palavreado sadio, certo? Que venha a sair de nossos lábios. É tão bom, gente, quando
A gente consegue encontrar com alguém que tem uma linguagem sadia, você conversa bem, certo? E você consegue ter uma boa comunicação ali, fica tudo em paz, entende? Tudo em paz. Então, eu lembro que, inclusive, quando era garotinho, né? Há não muito tempo atrás, tempo desse, quando eu jogava futebol com os meus amigos, próximo da casa dos meus pais, onde eu morava. E ali eu lembro que, jogando futebol, a gente sempre tem, né? Futebol é um esporte de contato. E aí alguém comete uma falta no outro colega, né? Acaba caindo ali, aí acaba batendo o pé, né? A perna, enfim, aí dói, né? Enfim, quem já pegou uma queda aí jogando futebol sabe, né? E aí sempre quando eu me machucava nesse aspecto, eu passava a mão ali e tudo, mas eu não dizia palavrões, porque meus pais não me ensinaram a proceder assim, entende? Mesmo que indiretamente. Então eles, na minha casa, na casa dos meus pais, não havia isso, entende? Não era um ambiente onde se falava dessa forma. Então, automaticamente, eu não fazia isso no meu dia a dia da época e hoje também, né? Até os dias de hoje, enfim, é a educação que eu recebi, graças ao Eterno. Sou muito grato ao Eterno pela vida dos meus pais. E veja só, uma linguagem sadia. Então, os meus colegas percebiam, eles diziam assim: puxa, o Raimson aí não chama palavrão. E eu fiquei. E eu acostumado já com eles, enfim, tinham o linguajar próprio, né, deles, mas foi notado por eles, interessante, eles notavam isso. Não só eu, mas outros colegas também que tinham educação assim também. Então, gente, nesse sentido, como diz o texto, do fruto da boca do homem fartará seu bem-estar, certo? Então, isso traz grandes, boas consequências para nós, o bem-estar, tá certo? E diz o texto: e a recompensa das mãos, Yedei, que vem de Yad, eu marquei em azul aqui para você, tá? E a recompensa das mãos do homem voltará para ele. E aqui o nosso foco agora são as mãos, porque mãos, e aqui a mão direita, né, de Shimon Kefa, pegando na mão direita do homem que estava pedindo ajuda, mão significa atitude, ações, realizações, tá? Mão, mão. É isso que representa a palavra mão aqui, tá certo? Então a recompensa, agora contextualizando aqui, ó, a recompensa das mãos, a recompensa das atitudes, das ações do homem voltará para ele. Portanto, se nós temos boas ações, boas atitudes, então nós receberemos boas recompensas por praticar boas atitudes, que são atitudes baseadas na Torá, que é a palavra do Eterno, as suas instruções. Tá dando para entender? Espero que sim. Portanto, voltando aqui ao texto de Atos, logo aqui acima, quando Shimon Kefa diz: mas o que há em minhas mãos, dou para você, eu presenteio para você, isto é, boas atitudes. O que ele tinha em suas mãos, Shimon Kefa? O que ele tinha em suas práticas? A prática da Torá, em seu modo de viver. Aí eu pergunto, quantas vezes você já leu esse texto e talvez ainda não havia percebido de que se trata aqui, e não somente esse momento do texto, mas em muitos, né? Ou se não toda a carta, que se trata da Torá, da prática da Torá, gente. Nós não podemos pensar algo diferente disso, porque esse é o contexto original. Fugiu disso, pronto, já descontextualizou. Perdeu o sentido real do texto. Entende? Então, certamente, gente, após
esse momento em que você já sabe, né, que ele vai receber, ele vai ser curado, esse homem, certamente ele receberá, apesar de o texto não dizer explicitamente isso, receberá as instruções da Torá a partir deste Monquefa, bem como os outros Shalichim, os outros emissários. É o que eles tinham em suas mãos, a prática da Torá. E é essa prática que ele queria compartilhar com este homem. Olha só, entendeu? Por isso ele vai dizer, Bishen Yeshua HaMashiach, em nome ou pelo nome, aqui o Beit vai ter esse papel, né? Conforme a gramática hebraica. Bishen, pelo nome ou em nome de Yeshua HaMashiach, ou ungido. Isso que significa Mashiach. O artigo definido, o ungido. Levante e ande por você. Eu quero destacar aqui esse final, tá? Levante e ande por você, porque até então este homem, ele era carregado, ele era levado até lá, certo? Sempre tinha que ter alguém para ajudá-lo a chegar a este local para receber a ajuda das pessoas que entravam no pátio do templo, tá? Lembrando, gente, que o templo, o Beit HaMikdash, no seu interior mesmo, quem fazia os serviços eram os Koanim, os sacerdotes, tá? Não pense que lá, realmente, da arca, diante, realmente, no lugar santo dos santos, entrava todo mundo lá, né? E era uma aglomeração só. Não, não, não. Só quem realizava os serviços eram os Koanim, tá? Realmente havia uma parte reservada para quem não era Koanim, que podiam ter acesso, mas não dentro realmente do local onde era realizado os serviços, tá? Para quem está chegando agora. Então, gente, veja só, por que ele diz isso? Levante e ande por você, como diz aqui no final. Verit haler, né? Verit haler. Isso nos lembra uma porção, né? Shelach lecha, envia por você, né? Então, veja bem, no contexto agora, trazendo para os nossos dias, né? Aqui tudo bem, de forma literal ele iria levantar, é o que aconteceu com ele, e caminhar por ele mesmo e não mais ser carregado. O que isso significa, gente? Que praticar a Torá da forma que o nosso Mashiach Yeshua praticou em sua época e nos ensinou significa andar por você. Olha só. Como assim andar? Praticar a Torá por você. Você não vai ser carregado por ninguém. Ou seja, não sei se até aqui você está acostumado a ser aquela comidinha, aquela papinha, ó, abre a boca, ela vai, agora, opa. Aí quando chega no outro Shabat, quando eu digo papinha, comidinha, é a instrução do Eterno. É, ó, papinha, ó, mais uma, opa. Ah, hoje não tem transmissão? Ah, então hoje eu não vou aprender nada a respeito da Torá, da palavra do Eterno, porque hoje não teve transmissão, né? Então você não está caminhando por você. Caminhar por você não é ter suas próprias ideias, não. É você ter a atitude de pegar a sua Bíblia, de pegar a Torá, principalmente, ler, meditar nela com o coração aberto para o mover do Eterno e ele realmente começar a te fazer entender o texto e você praticar. Óbvio que é maravilhoso quando tem alguém ensinando, né? Alguém que já compreende o texto, que para você ainda está meio turvo a compreensão, ótimo, excelente. Mas não se acostume a ser carregado pelos outros, entendeu? Então tenha essa iniciativa, seja proativo, ok? E seja humilde o suficiente
para quando estiver lendo a Torá, quando o Eterno te fazer compreender o texto, conforme as suas leituras, conforme a sua capacidade do momento de poder entender, reconhecer. O Eterno escolheu o dia de Shabat para santificar, separar este dia dos outros dias da semana, então é esse o dia. Entendeu? Isso é caminhar com suas próprias pernas. Camine por você. Tá? Então, talvez você passou muito tempo só ouvindo, né? Ouvindo alguém falar, e você nem se mexia. Mas agora, camine por você, certo? Isso não significa que estamos abandonando você, muito pelo contrário, né? Você não está só no caminho de chuvar. Você tem todos os irmãos que aqui participam no chat, tem todos os professores aqui que temos a honra de compartilhar esses grandes estudos com você. Não ganhamos nenhum centavo por isso, tá? Inclusive, o canal não tem esse objetivo financeiro. Inclusive, o que tem a questão do YouTube, da monetização, mas é uma condição do YouTube, não tem como manter, seguir com o canal sem a monetização, que é o que nós queríamos. Então, já que não tem como, então, converter esse valor em equipamentos para os professores de qualidade poder transmitir, fazer uma transmissão melhor, certo? De maior qualidade. Então, é uma maneira da gente lidar. Mas cada um dos professores tem o seu trabalho, tem a sua rotina do dia a dia, tem o seu ganha-pão, tá? Então, gente, a gente tem o maior prazer de separar uma parte do nosso tempo para compartilhar com você. Agora é preciso que você leia os textos, você. Não fique esperando não uma transmissão para poder, né? Graças ao Eterno temos aí momentos da semana para a gente poder ter as transmissões aqui, né? Se terça, quarta, quinta, sexta-feira, certo? No sábado, enfim. Só não tem no domingo e na segunda por enquanto, né? Porque o objetivo daqui a pouco é completar a semana, tá, gente? Então, voltando aqui, camine por você, tá bom? Ande por você. Você precisa levantar e caminhar. Talvez você foi carregado durante muito tempo, né? Por isso a sua percepção da Torá ainda estava turva ou ainda está, né? Mas você precisa ler os textos. Você precisa ler, tá? Então, gente, após isso, após Shimon Kefa dizer essas palavras para aquele homem, aí vem o verso 7. Atos capítulo 3, verso 7. Vaierros, Bayad e Minu, e segurando pela mão direita dele, olha só, e segurando pela mão direita dele, o levantou. Mão direita, gente, é muito significativo, eu marquei aqui em vermelho para você. Por quê? Mão direita simboliza querer, certo? Por exemplo, o irmão de Yosef, filho de Yaakov, que era Binyamin, tá? Quando os dois filhos de Raquel, Binyamin nasceu justamente no momento em que, no parto, certo? No nascimento dele, sua mãe, infelizmente, veio a falecer, Rachel. Mas antes disso, ela havia dito que o nome dele deveria ser Ben-Oni, né? Filho do meu pesar. Mas Yaakov não, não permitiu que o nome dele ficasse assim. Mas disse que o nome dele seria Biniami, filho da minha mão direita. Que significa o quê? Filho é um filho que ele quis que nascesse, que viesse, tanto ele quanto Rachel. Eles desejaram o nascimento desse garoto, né? Portanto, Binyamin, mão direita. Então, quando diz o texto que segurando pela mão direita dele, ele
realmente esse homem queria receber a cura da sua saúde. Vai que Meru o levantou, Vepiton, Hitrazku, Raglav, Vekarsulav, e repentinamente fortaleceu-se seus pés e seus tornozelos. Aqui uma imagem, né, para você ter uma ideia de como talvez aconteceu no momento. Incrível, né? Imagina a felicidade daquele homem em poder. Gente, desde o nascimento dele ele não andava e agora ele de pé, podendo agora caminhar, né? Obviamente que de início meio que cambaleando para um, para um lado, para o outro, tem uma conexão muito incrível com a Tchuvá, porque quando nós iniciamos o caminho de Tchuvá, nós ficamos semelhante a essa imagem aqui do homem, né, que foi curado. Repara que ele estende as mãos aqui, ó, meio que tentando se equilibrar, porque ele passou muito tempo sem caminhar por ele mesmo. Olha que interessante, que conexão há com a nossa vida em Tchuvá no início, né? A gente não sabe meio que caminhar, o equilíbrio. Como é que eu vou mudar um passo? Não, muda uma perna, depois muda outra. Aí a coordenação motora, né, está meio bruta ainda, precisa ser ajustada, exercitada. Claro, era carregado pelos outros. Obviamente, ele não tinha condições de caminhar por si mesmo, mas agora ele teve a sua saúde salva, né, dessa enfermidade. Então veja só que alegria ele estava. E agora eu acredito que aqui conosco, nesse estudo, deve ter algumas pessoas que estão iniciando o caminho de Tchuvá. E no aspecto que eu estou falando aqui a respeito da saúde desse homem, talvez se encontrem por estar iniciando o Tchuvá semelhante a ele. Ainda tentando se equilibrar, tentando caminhar. Pois eu te digo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, o Eterno, ele tem te ajudado e continuará a te ajudar na tua caminhada, tá? Então, apegue-se a ele, a sua Torá a cada dia, ame-o de todo o coração e a sua caminhada será uma caminhada incrível, realmente de que você não irá se arrepender. Serão só momentos bons? Bem, não. Haverá momentos realmente em que a situação vai apertar um pouco. E lembre-se, o Eterno está com você em todos os momentos. É Ele quem te fortalece a cada dia e que firma os teus passos. Só depende de você querer caminhar por você mesmo, com o seu coração aberto para a palavra do Eterno, para a sua Torá. Verso 8. Já estamos aqui concluindo, né? Diz assim: Vai daleg mitartav, vai amod, vai terhaler, vai vo, imachen el hachechal, roler, umdaleg, umshibet, umshibecha, et hailochim. E de um salto de baixo, porque era ali que ele estava, né, embaixo, e de um salto de baixo ficou de pé, e andou, e entrou com eles para o templo, andando e saltando, e louvando ou enaltecendo a Elohim. Olha que incrível, né? Interessante que esse homem não olhou para Shimon Kefa e Yohanan como dignos de adoração, né? Ele não se prostrou diante deles e realmente ofereceu adoração a eles. Homem algum, gente, o Eterno nos ensinou que deveríamos nos prostrar para adorá-lo, certo? Mas são homens que
receberam desse homem que foi curado a gratidão, o agradecimento pelo que aconteceu. É diferente. Então, o que foi que ele fez? Sendo ele um Yehudi, este homem que foi curado também, assim como todos que estavam ali, ele louvou, exaltou, enalteceu o Eterno, Elohim, com todo o seu coração, né? Aqui uma imagem para você ter uma ideia de como pode ter sido no momento, né? Tamanha alegria. Verso 9, último verso do nosso estudo aqui nessa noite, que diz assim: Vairhu kol ha'am, e viram-no todo o povo mithaler, andando, umishaber, e louvando et Elohim, e louvando ao Eterno, louvando a Elohim. Então, muitas testemunhas estavam lá e, obviamente, viram o que aconteceu com aquele homem, que louvou ao Eterno pela sua saúde, pela restauração de sua saúde. Ele que nunca havia experimentado caminhar pelas suas próprias pernas, e fazendo uma ligação, né? Como eu havia feito ainda há pouco, com o nosso caminho de Teshuvá. Assim que quando nós iniciamos, é assim que nós nos sentimos, meu irmão, quando nós realmente passamos a compreender a palavra do Eterno e, logicamente, a compreensão vem a partir da prática dela no nosso dia a dia. E conforme você pratica, você vai aprendendo mais. Pratica, aprende mais, pratica e aprende mais. Então vamos nos tornando aptos para receber mais lições da parte do Eterno, conforme a nossa maturidade, tá certo? Então, o que aconteceu com aquele homem realmente foi algo muito incrível, muito marcante. Ele certamente nunca esqueceu disso enquanto viveu, e não somente ele, mas as pessoas que estavam ali em volta dele. Então, é um relato histórico, um tesouro, um dos maiores tesouros judaicos, como diz o Moré Felipe, que a humanidade poderia ter, né? Realmente são os escritos nazarenos com esses grandes relatos, gente, de milagres que aconteceram. Foi o Eterno quem realizou. Shimon Kefa foi um canal, um instrumento da parte do Eterno para trazer salvação a esse rapaz. Entenda a salvação aqui, a saúde dele, né? Porque a gente fala às vezes de salvação, a pessoa já acha que é pro Olam Rabá. Não necessariamente aqui, né? No contexto do texto, salvação é a salvação da saúde dele. Ele foi curado, entendeu? Que bom, meus queridos. Eu fico muito feliz de poder estar retornando a transmitir os estudos, né? Então, ainda estou aqui me recuperando. Que os irmãos continuem orando por nós, assim como nós oramos por todos vocês, tá? E quero deixar com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação. Eu só tenho a agradecer por tudo que os irmãos têm feito por nós, professores, pelo incentivo, tá? Agradeço pelas mensagens de apoio. Agradeço tanto aqueles que são a favor do estudo que está sendo realizado de Atos, quanto aqueles que não são tão a favor, né? que são que discordam de alguma coisa. Eu agradeço a sua sinceridade, tá bom? E é assim, para a gente é um enorme prazer estar aqui apresentando esse grande estudo, tá bom? Eu sempre gosto de fazer menção aqui à programação da Ativa Total semanal, certo? Ontem tivemos a honra de ter o Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe, certo? Toda terça-feira às 19 horas, ali aprendendo aspectos da gramática do hebraico, e ele utiliza para isso os textos justamente das porções do próximo Shabat, certo? E hoje tive a honra de apresentar para você às 19 horas Atos dos Emissários, Maisai Hashlirim, certo?
E graças ao Eterno estamos aqui retornando. Amanhã, né? Preparem os vossos corações. Nosso querido Moré, Renato de Prísio, com um pedacinho da Torá, às 19 horas, horário de Brasília. E não esqueça, tá? Às sextas-feiras, Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat. E no sábado, às 10 horas, o Shaharit. E às 16 horas, no sábado, o Arvit, o serviço da tarde, o estudo da tarde. Então, essa é a programação da Teshuvah Total para você e para a sua família. Então, desejo para você, Laila Tov, uma boa noite, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, sempre, sempre. Nos encontramos amanhã aqui nesse mesmo canal com o nosso querido Moré Renato de Prísio apresentando esse grande estudo que virá, tá bom? Eu espero que você tenha entendido os textos que nós apresentamos, as lições sobre o que nós abordamos aqui, tá? E que possamos avançar no capítulo 3, tá bom? São 28 capítulos da Carta de Atos. Quando terminar o 28º capítulo, disponibilizarei no Telegram o PDF, tá bom? Para você se deleitar, estudar, quantas vezes você quiser com este belo material, tá bom? Vou deixar com vocês essa maravilhosa dupla chamada Haparvarim com a música Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Mais uma vez, Laila Tov, uma boa noite, Lehitraot. בסוף הדרך, אל תחכי עד המדבר